tempo de florescer, minha filha, em nome de Jesus. Vamos primeiro falar de uma mulher que floresceu. A mulher do fluxo de sangue. Abre sua Bíblia aí. Nossas meninas, a menina e os meninos, nós somos chiques demais, gente. Presbítero, o sogro, meu menino, só bênção lá em cima, nossa coordenadora. A mulher do fluxo de sangue, Marcos 5, põe aí para nós, de 25 a 34. Tem uns textos que nós vamos ler e outros não, tá bom? Os maiores vocês leem em casa. Esse aí nós vamos ler. Marcos 5, de 25 a 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fique livre do teu mal. Aleluias. Primeira mulher, a mulher do fluxo de sangue, gente, uma mulher arruinada financeiramente. Naquela época, a mulher, quando ela estava nos dias, né, que nós passamos da menstruação, já era algo muito complicado, ela não podia estar em lugares públicos. E uma mulher com essa hemorragia há 12 anos, padecendo, sofrendo disso, ela era uma mulher marginalizada religiosamente, porque ela não podia estar nos templos, ela era uma mulher marginalizada na sociedade, que ela não podia estar em público. Se essa mulher, porventura, foi casada, o marido podia dar carta de divórcio por ela não poder ter filhos. Então, uma mulher totalmente arruinada financeiramente, que tinha gastado tudo que ela tinha, tentando trazer a cura. Financeiramente arruinada, financeiramente, né? Pensa quando a gente está financeiro da gente, né? A gente já gastou tudo que tem, algo que mexe, arruinada emocionalmente por não poder estar nos lugares, arruinada psicologicamente. Meu Deus, quantas lutas, mas ela pensou, tem um moço aí, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Se eu apenas lhe tocar as vestes, eu posso ficar curada. E, gente, ela enfrentou algo tão complicado no nosso meio, que a multidão, porque ela era marginalizada, pessoas podiam vê-la. E ela não podia estar ali, mas ela falou, se eu apenas lhe tocar as vestes, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E quando ela tocou nas vestes de Jesus, o seu mal foi embora. Ela venceu todas essas etapas, todas essas barreiras, porque ela sabia o único que podia resolver o problema dela, que era Jesus. E nessa noite, o tempo de florescer, o Senhor fala com você, chegou a hora de você tocar em mim. Você está confiando em coisa demais, no seu dinheiro, no seu casamento, nas coisas que você tem, na força do seu braço, no seu trabalho. Confia em mim. Qual parte que você não entendeu, que não está dando certo? Sou eu. Toque em mim se eu apenas lhe tocar. E por que que o Senhor, quando saiu dele virtude, poder, ele ficou procurando? Será que Jesus não sabia quem havia lhe tocado? É lógico que ele sabia, gente. Porque o Senhor Jesus colocou o microfone na boca dessa mulher para ela testemunhar
O que Ele fez, quando nós estamos florescendo, minhas irmãs, quando o Senhor está fazendo coisas boas, nós testemunhamos. É o que eu falei no início, o que você tem falado, o que você tem feito. Será que você tem visto só negatividade? Se essa mulher fosse ver tudo o que estava acontecendo com ela, ela já tinha tentado de tudo, gente. Ela podia falar, não tem mais jeito. Mas ela conhecia, ficou sabendo da fama de um moço que estava passando, chamado Jesus. Se eu apenas lhe tocar, ficarei curada. E essa mulher foi testemunha que o Senhor, o Deus poderoso, o fez. Quantos benefícios do Senhor têm acontecido na sua vida e o que você tem falado? Será que só as coisas ruins? Quando você está na fila do banco, quando você está na fila do supermercado, o que você tem testemunhado? Quando você está dentro de casa, o que você tem testemunhado? Está tudo ruim, mas Deus fez a gente, para a gente falar, não, vai dar tudo certo. Nós temos Deus. Gente, traz as coisas que Deus tem feito, isso é testemunho. Nós estamos respirando, nós temos essa casa. Nós comemos hoje, mesmo que seja uma refeição, nós nos alimentamos. Você sentiu o gosto, o sabor, todas vocês estiveram ali, sentiram o gosto e o sabor. Pensa que é uma pessoa que não pode comer estando no hospital. Você comeu, você foi com as suas próprias pernas e foi até lá, chegou até aqui. Quantos benefícios do Senhor, e por que testemunhamos só aquilo que tem dado errado, só aquilo que está ruim? Testemunhe. Quem floresce é testemunha. O pau está quebrando, mas ele é uma boca do Senhor a anunciar os benefícios do Senhor. Ah, Deus é bom, gente. Eu já entro no lugar assim, eita. Você já estava lá olhando meu ouvido. Aí entrei pegando chuva, entrei e falei, gente, mas Deus é bom, que tempo gostoso. E a minha falou assim, ô Morgana, você quer um cappuccino? Quero o biscoito. Ai, que delícia, eu vou esperar, deliciando nessas coisas boas. Gente, aí você fica lá esperando, igual eu esperei um tempão. Eita, mas está demorando, né? É por isso que eu não gosto de vir em médico. Gente... quem já chega falando coisa boa, já agradecendo a Deus, não tem lugar para murmuração. Não tem. Você é testemunha de Deus, não é testemunho do capeta, é de Deus. Porque quando a gente só fica reclamando, murmurando, a gente está testemunhando as coisas que o bicho quer. Fica a dica, Deus que me defenda, testemunha do Senhor, coisa boa. Achou coisa boa dela, do Senhor saiu poder, saiu virtude, ela saiu curada e foi testemunhar o que Deus fez. Fala para sua amiga, é tempo de florescer, filha. Você está testemunhando de Jesus? Ou está só murmurando? Não seja menininha bandida, em nome de Jesus. 2, nós aprendemos com outra mulher que floresceu, a mulher adúltera, gente. Está em João 8, de 1 a 11. João 8, de 1 a 11. João 8, capítulo 8, versículos 1 a 11. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente, João 1, vamos voltar lá, João 8, falei, está 8? Aí está certo. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e sentado ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus, mestre, essa mulher bandida foi apanhada em flagrante adultério. Na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para terem o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Nós que somos curiosos, você nunca parou para pensar o que Jesus estava escrevendo? Não fala, gente.
Hoje, então, eu leio e fico pensando, meu Deus, o que ele estava escrevendo? Será que desviando a atenção, fazendo alguma coisa? Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Eita! Bom? Mas ouvindo eles essas respostas, e os acusados pela própria consciência foram se retirando um a um, até o 11. E começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mas além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem tampouco te condeno. Vai, a ordem de Jesus, e não peques mais. Uma mulher foi pega em adultério. E naquela época, quando uma mulher era pega em adultério, não era só aquela mulher, era a mulher e o homem. Só chegou a dona lá, sozinha, adulterou com ela mesma, né? Sozinha, sem o homem. Imagina o que está fazendo, era uma conspiração. No texto fala uma conspiração que eles estavam tentando fazer com Jesus. De acordo com a lei, ambas as partes culpadas deveriam ser apedrejadas. Os escribas e fariseus, eles tramavam, né? Eles queriam, orquestravam uma questão, alguma maneira brutal contra Jesus. Eles queriam colocar Jesus em uma situação sem saída. Que se ele falasse, não, vamos apedrejar, aí as pessoas que andavam com Jesus, né, podiam ficar chateados com ele, os publicanos. Mas se Jesus falasse, não vamos fazer isso, era a lei de Moisés. Então, a pessoa podia ser presa. Sabe aquele negócio que a pessoa te põe num beco sem saída, você não tem o que fazer? Era isso. Eles queriam arrebentar Jesus. E Jesus começou a escrever no chão. Jesus fala: quem não tiver pecado nenhum, que jogue a primeira pedra. E as pedras começaram a ser lançadas no chão. Oh, gente, é umas coisas que Jesus fala, que só Ele, com o Santo Espírito que convence as pessoas não tiveram o que fazer, foram embora, cada um dos acusadores. E o que eu acho mais importante, o Senhor fala: nem eu, cadê os teus acusadores? Nem eu te condeno. E nós temos essa mania de acusar as pessoas. Jesus, o Filho de Deus, não acusou a mulher, tampouco eu te condeno, que poderia ser o que condenasse, não fez isso em nós. Quando uma pessoa cai, uma mulher caiu em adultério, a gente fica, nossa, mas dizer que era tão crente, aí ó, cai em adultério. Minha filha, se não for Jesus na sua vida, é outra que caia você. Se não for Jesus, pare de acusar as pessoas, de condenar as pessoas, de colocar as pessoas no cativeiro, sendo que Jesus nunca fez isso com você. Jesus liberou esse perdão, Jesus amou a alma daquela mulher. Eu não te condeno. E Ele deu uma direção: vai e não peques mais. É isso que o Senhor fala conosco. Nós estamos propensos a cair, sim, gente. Mas o Senhor nos fala nessa noite: não peques mais. Por que você continua nesse adultério? Por que você continua nesse WhatsApp dando confiança para marido que não é o seu? Por que você está no adultério do mundo? Escutando as coisas deste mundo. Não, Morgana, eu não traio meu marido, mas está em adultério com esse mundo, assistindo pornografias. Quantas mulheres têm feito isso? Dado conversinha fiada nas academias, para os vizinhos, para as pessoas dessa cidade. E o Senhor te fala nessa noite: larga esse adultério. Eu não estou aceitando isso, vai, mas não peques mais. O adultério da mentira, da maledicência, da palavra dura, de agir como uma mulher mundana, das suas redes sociais não condizer com a serva do Deus vivo,
de colocar no seu perfil e nas redes sociais um adultério que você tem levado com as suas roupas, levado homens a pecar. Todas as vezes que você vestir uma roupa, fala: Senhor, estou glorificando o nome do Senhor. Se o Senhor estivesse aqui encarnado, aqui em corpo, será que eu estaria usando essa saia? Adultério. Linguajares podres. Gente, nós precisamos mudar. O Senhor nos manda largar essa vida de pecado, essa prostituição que nos envolve com esse mundo. Quantas palavras duras profetizamos sobre a vida dos nossos filhos. Largue essa prostituição em nome de Jesus sobre o seu marido. Quantas cobranças. E hoje o Senhor fala: eu estou falando com você, mulher, com você. Você sabe o seu pecado. E Jesus nos pegou em flagrante adultério, traindo, mas Ele nos dá mais uma chance e fala assim: tampouco eu te condeno. Aleluias! Amém? O Senhor nos dá uma nova chance. Seja uma pessoa que não seja conivente com o pecado de jeito nenhum, mas seja uma pessoa que tenha misericórdia, assim como o Senhor Deus teve misericórdia com você todos os dias. E todos os dias Ele te perdoa. Aleluias. Outra mulher, a mulher samaritana. Esse nós não vamos abrir, lê em casa. A mulher samaritana está em João 4, de 1 a 30. Uma mulher que já tinha tido 5 maridos, e aquele que ela não tinha, que ela estava com ele, não era o marido dela. Provavelmente um amante. E o Senhor Jesus, Ele deixou a Judeia ir para Galileia. E Ele, foi necessário passar por aquele lugar. E Ele parou num poço e veio essa mulher numa hora que era só dessas pessoas, das mulheres, as mulheres que não podiam estar junto dos homens à noite. E o Senhor estava lá, provavelmente porque Ele queria falar com essa mulher. Aleluias. E o Senhor começa a falar e começa a despejar amor, só que ela era uma mulher barra pesada, muitas vezes impetulante igual nós. Por ela ser samaritana, Ele pediu ela de beber, mas o senhor sabe que eu sou samaritana, como que eu vou te dar de beber? Porque se um homem bebesse naquela gamela, naquele local que ela estava bebendo, ele tinha que ficar não sei quantos dias se purificando, porque para os judeus ela era uma imunda. Eles não se davam com os samaritanos. E o Senhor falou assim: se você soubesse quem te pede de beber. Você sabe quem te pede de beber, mulher? Você sabe? Eu te daria água viva. Só que igual ela, nós muitas vezes estamos querendo só saciar nossa sede do aqui e da agora. Das nossas coisas, das nossas finanças, do nosso dinheiro, de um casamento que seria melhor, de ter as coisas, de ser bem-sucedida, da cura. Só aqui agora, ela quer, não, só pode me dar essa água, para eu nunca mais ter que vir nesse poço, ou aqui agora. Muitas vezes a gente fica condenando a dona, mas como que a gente é parecido, gente? E quer resolver aqui agora, a gente não está preocupado, é coisa nenhuma com a eternidade, com Jesus. Ele falou assim: minha filha, eu te daria água viva, e do seu interior fluirão rios de água viva, aleluia. É isso que o Senhor tem para nós, gente. É isso que o Senhor tem para nós, rios de água viva. Mas ela começou a teologizar: eles ora aqui nos montes, ora em Jerusalém, quem que vai fazer? A gente começa a dar desculpa para Deus, né? Mas, Senhor, o Senhor requer coisas de nós, e nós queremos despistar o nosso negócio para não ver, porque quando a gente começa a falar de certas coisas, de teologizar, o que acontece? Aquilo ali que a gente está vivendo, põe o pano, sabe? Para ninguém ver o nosso pecado, a nossa fiura. Mas Jesus conhece. Cadê seu marido? Onde está o seu marido? Eu não tenho marido, disseste bem. Porque 5 já tiveste, e o que tens agora não é teu marido.
Vejo que tu és profeta. Ei, gente, Jesus nos conhece. Ele pode esconder tudo de todos, mas Jesus nos conhece. E Ele nos convida a florescer para o nosso interior, jorrar rios, rios, rios de água viva. Gente, aquela mulher começou, ela foi transformada, porque ela teve um encontro com Jesus Cristo de Nazaré. Ela foi transformada, ela virou uma missionária de Jesus, com certeza largando toda aquela vida, porque só segue uma pessoa que está cheia e transbordando do Senhor. Quando nós temos esse encontro com o Senhor, tudo muda, tudo muda. Nós continuamos testemunhando, nós somos pessoas que deixamos aqueles velhos hábitos do mundo carnais e vamos viver uma vida de santidade em Deus. Uma mulher que floresceu, eu sou o que falo contigo. Jesus, gente, Ele quer se revelar a você, Ele é o seu Senhor, Ele é o seu libertador. Ele está dizendo para aquela mulher: eu quero fazer de você uma samaritana, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai anunciar Jesus, hein? Uma mulher samaritana que virou a primeira evangelista em Samaria. Deus pode te usar aqui, minha filha, mesmo você sendo uma improvável. Onde você estiver, de desfrutar o testemunho de Jesus, floresça. Rios de águas vivas só fluem da nossa vida quando nós enchemos do Senhor. Como meu marido tem cansado de falar, gente, Deus só dá essa água para quem tem sede. Você tem tido sede igual a mulher samaritana no primeiro momento, só das coisas deste mundo, só do aqui e do agora para resolver. Você tem tido sede do Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem essa água para jorrar da sua vida. A gente dá do que a gente está cheio, essa água só vai jorrar de nós quando nós buscamos o Senhor. Quando nós buscamos o Senhor. Quando nós vamos ao seu encontro, aleluia. Eu sou o que fala contigo. A quarta mulher, também nós não precisamos ler, porque é grande, é Abigail. Gente, eu falo muito sobre ela. Está em 1 Samuel 25, de 2 a 38. A pacificadora. Uma mulher que floresce. Ela é pacificadora, filha. Ela é pacificadora. Ela não põe mais gasolina e mais álcool no fogo. Ela é pacificadora, palavra boa. Era sensata essa mulher, uma mulher formosa. Nabal, seu esposo, um homem rico, mas um homem mau. Naquela época eram os pais que escolhiam. Por isso escolheu esse homem, vendo só as riquezas, as coisas que ele tinha, mas ele era um homem duro, maligno em todo o seu trato. Ele era filho de Belial. Imprestável, bem para nada, não proveitoso, companheiro vil, ímpio, ruína, destruição, louco. Você está achando que seu marido é difícil? Imagina esse homem. Hoje você vai para casa achando ele lindo, um espetáculo. Vai até fazer uns carinhos nele que há muito tempo você não faz, né? Achando que está mal acabado, mas nós também não estamos grandes coisas, não. E mesmo estando mal acabado, é a nossa escolha. Trata com carinho, acha linda a barriguinha, carequinha. Se você orasse mais, você ia achar tudo bonito. Só que você não está orando e fica vendo os homens da internet, achando eles lindo, maravilhoso. Ah, toma vergonha. Essa mulher que casou com esse homem doido. Ninguém casado com um desse, gente. No Antigo Testamento, Belial significa a pessoa que transgride a lei, que despreza o que é bom, aquilo que é vil, pessoas boas. E no Novo Testamento fala que refere-se a Satanás. Não é casado com um capeta, espia. E você reclamando do seu. Hoje, a hora que você entrar, você faz, lindeza, espetáculo. Coisa boa. Gente, nós precisamos melhorar. E Davi pediu para esse homem, gente, Davi, cuidando lá dos negócios. Eu não vou ficar muito tempo nisso, não, porque eu já preguei esses tempos aí sobre Abigail. Mas de vez em quando vocês vão escutar para a gente virar gente e melhorar. Em nome de Jesus. Casou com esse homem ruim, gente. Mas aí
o homem era rico, cheio dos riquezas, está vendo? É isso que ela estava pagando, igual eu falei com vocês, não foi? É os pais que escolhiam, para falar o tanto de virtude dessa mulher, ela não ia escolher esse homem, foi os pais, gente, certo. E aí, quando ele estava lá, todas as suas ovelhas, as coisas que ele tinha, Davi com toda a sua equipe, Davi tinha 600 homens. E quando ele viu que era o tempo da tosquia, que ele foi pedir algo, mandou, né, uns mensageiros lá, o homem falou assim, não dou. Gente, ruim é assim, ele não vê nada que você faz de benefício. Coração ruim. Falou assim, não vou dar. Quem é Davi para eu dar da minha água, da minha carne? Não dou é nada. E desbaratou com os meninos. E Davi que aguentou as enjoanças, Saul querendo matar ele até o fim, não aguentou esse homem, desaforo, vou matar ele, todos os homens desse lugar. Aí sabe o que acontece? Os meninos lá que trabalhavam lá, foi conversar com Nabal. A gente não conversa com gente que é difícil no trato, gente. Você já conversou com gente que é difícil no trato? Que é difícil de conversar com ele? Você já conversou com gente assim? Parece que a pessoa é redonda, não é quadrado, não tem canto. Você peleja e tenta e nada. Cuidado, pode ser você. Né? A difícil, porque tem uma gente que acha que a pessoa é difícil, é igual mau hálito, você só sente o do outro, né? Você não está sentindo o seu, cuidado. Gente! E aí foi falar com a mulher, falou com ela, falou assim, Abigail, o negócio deu ruim aqui, vai vir matar a gente, o negócio deu ruim, o que ele fez, o que ela fez, arrumou as providências. Gente, como que ela ia falar com esse homem? Se ela falasse com o marido, nossa, ela foi desobediente, não, ela foi sábia, porque se falasse com ele ia dar ruim. E levou todos os suprimentos, tudo aquilo que Davi queria, e foi ao encontro, e quando chegou ao encontro de Davi, ela falou 14 vezes, né, meu Senhor, lembrou ele tudo que Deus tinha prometido para ele, as promessas do Senhor, falou quem era o marido dela, e o que aconteceu? A fúria de Davi foi extirpada, acabou, por causa de uma mulher pacificadora. E ele foi e aceitou tudo aquilo e agradeceu, porque a mão de Deus ia reter contra ele, contra o que Deus tinha, o chamado dele. Também, gente, ia acontecer uma chacina, mas por causa de uma mulher cheia de Deus, pacificadora, que tem doce, que tem mel na boca e que soube falar, tudo mudou, filha. Como que você tem falado dentro da sua casa, no seu trabalho? Ela salvou a sua casa. E Deus, por misericórdia, amor dessa mulher, o que Deus fez? Ainda pôs um trem ruim nesse marido dela, que ele ficou duro 10 dias quando ela contou para ele. Ele está cheio das cachaças, você acha que ela contou? Não, esperou, porque gente que está cheia da bebida vai saber o que você está falando. Esperou passar, no outro dia contou. O homem ficou duro igual pedra. 10 dias lá duro. Pensa, no 10º dia, morreu. Ei! É isso que Deus faz. Quando você está orando, quando você é uma mulher cheia de Deus, ou Deus com certo opositor, Deus leva. Deus, né? Você entendeu? Vai, gente, vai! Só que você está lutando com as armas erradas. Ela era uma pacificadora. Pacificadora. Quando a gente floresce, nós somos pacificadoras. Nós sabemos falar. Vocês lembram quando eu falei sobre comunicação? Comunicação envolve o rosto. Você comunica com o seu rosto. Você pode estar falando uma coisa, mas se seu rosto está expressando o outro, você está comunicando ali, depreciando a pessoa. Muitas vezes a pacificadora, ela sabe a hora, muitas vezes não, ela sabe a hora de falar, como falar, o que falar. E muitas vezes a pacificadora, Deus fala, não fale, só ore. Eita Jesus, só que nós queremos falar. E nós queremos falar na nossa hora, do nosso jeito. Não, eu só falei, faz isso para mim. Ô gente, não foi só faz isso para mim. Faz isso para mim. A mesma coisa, faz isso para mim. Entendeu? A pacificadora, até o tom de voz é diferente. Tem formas da gente liderar, que a gente ganha o coração dos nossos liderados, dos nossos filhos. Não é para você passar a mão na cabeça dos meninos, não. Você falar um monte de não, para ele não ser um monstro,
mas saiba falar, sem amaldiçoar. Seja pacificadora. Quem está florescendo é uma Abigail, uma pacificadora. Lembra que eu sempre falo com vocês? A morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Que fruto você tem comido? Fruto bom ou fruto amargo? Por causa das palavras. A morte e a vida. A sua língua tem trazido vida ou tem trazido morte? Nós começamos esse ministério com o livro Eu e Minha Boca Grande. Está na hora de você comprar, você que não tem. De Deus. Todas as nossas reuniões de coordenadoras, nós temos uma vez no mês. Não existe falar mal de alguém lá. Não existe. Existe, Andréia? Você já viu alguma vez? Você já viu, Patrícia? Não tem. Porque a mulher pacificadora, a mulher que tem Deus na vida dela, ela não fica com maledicência falando dos outros, falando da liderança, falando das pessoas da igreja. Ela ora por eles. Não é isso, Tatiana, que é a nossa líder de oração? Deixa nós falar que a gente toma uma ripa dela também. Muito bem. A quinta mulher, Maria e Marta. Eita, Lucas 10, essa floresceu demais, Maria. 38 a 42. Hoje, Marta estava inquieta, de um lado para outro, doida. De um canto para outro, andando, desesperada. Igual eu já falei também sobre ela aqui. Ela estava hospedando Jesus e os 12. 13 homens comendo sua casa, pensa. Quando o pastor e a esposa dele falam que vai em sua casa, você fica 3 dias sem dormir. Nós escutamos isso, esses dias nós vamos visitar, casalzinho novo, 3 dias, Kátia, sem dormir. Porque receber nós, você ficou quantos? Nenhum, né? Já é experiente. Eita, coisa boa, gente! Coisa boa. Receber, só ficou 13 homens, não tinha onde comprar os negócios, tinha que fazer, estava fazendo para Jesus, para os discípulos, coisa boa. Mas ela não estava aquedada aos pés de Jesus. Naquela época, a mulher não tinha autorização para receber ensinamentos de Jesus, mas o Senhor queria ensiná-la. E ela priorizou aquilo que é importante aprender de Jesus. Você tem aprendido de Jesus? Você tem que parar tudo para deleitar nessa presença do Senhor, aprender do Senhor. Se você não quer aprender do Senhor, conhecê-lo, o que você vai fazer no céu? No céu que nós estamos indo, que é o seu desejo, porque para o inferno você não quer ir, então é para o céu. Lá nós vamos conhecer a Deus e conhecer a Deus e conhecer a Deus. Se você conhecesse um pouco mais, como Maria que aquedava aos pés do Senhor, você confiaria mais nesse seu Deus. Para tudo, gente. Para tudo, para você ter conhecimento de Deus. O que Ele é, o que Ele pode fazer por você. Deus, Ele não tem problema de baixa autoestima como nós, que precisamos de ser valorizados, reconhecidos. É para nós entendermos quem é o nosso Deus. E entregarmos e confiarmos, como diz Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Só que nós não entregamos nada, porque a gente não confia, a gente não consegue descansar em Deus. A gente só entrega o nosso caminho para quem a gente conhece. Você fica o dia inteiro fazendo até muitas vezes coisas legítimas que são para o Senhor, mas você não para conhecê-lo, aprender. Naquela época nem podia isso, mas ela passou por cima de tudo. Eu quero aquedar aos pés do Senhor. Eu quero aprender mais desse Jesus. Como nós nos prostramos para aprender mais das coisas deste mundo e tão pouco de Deus. Hoje nós precisamos melhorar, é tempo de florescer, minha filha, em nome de Jesus. E por último, a mulher encurvada, isso está em Lucas 13:11. Meu Deus, a mulher encurvada, tantos anos essa mulher encurvada. É como a mulher é, e essa é a nossa essência, uma mulher encurvada.
Nós temos sido essa mulher, gente, uma mulher encurvada nessa sociedade doente em que vivemos olhando para o chão, encurvada, anos e anos olhando para o chão, para esse mundo, para as coisas desse mundo, e hoje Deus quer te endireitar, filha. É isso que Deus quer. Nós damos mais importância ao que as pessoas falam, o padrão desse mundo, que é a balança quando nós subimos, que está ditando as nossas regras. Esse padrão demoníaco. E você fica subindo e não estou assim, porque o meu braço é grosso, porque eu estou com papada, e fica vivendo nessa loucura encurvada. Não existe uma mulher nessa terra que não tenha problema de baixa autoestima. Todas nós temos. Sempre ou encurvadas, olhando uma para a outra, que é mais inteligente, que ganha mais, que tem um marido melhor, que é mais magra, que tem um cabelo liso, não o cabelo dela que é bonito, é enrolado, que é loura. Padrões desse mundo, é encurvada. Olhe para cima, para Jesus Cristo de Nazaré. Hoje Ele te endireita e diz: olha para mim. Eu quero que você fique livre desse mundo. Pare de se comparar com as pessoas. Deus te fez desse jeito. Louvado seja o nome do Senhor. É lógico que nós temos que cuidar de nós, temos, gente, para a gente ter saúde. Mas eu estou te falando desses perfeccionismos, dessa loucura que esse século vive. E nós temos nos prostrado e aceitado esses rótulos, essas coisas que o mundo põe. Vivendo para isso, morrendo por isso. Pagando preços altos para ter essas coisas. Mulheres encurvadas, vivendo nas mentiras do diabo, dessas revistas, das redes sociais. Você prefere acreditar nas mentiras que o mundo traz e não no que a Bíblia diz sobre você. Olha para Jesus, como Ele se relacionou com as mulheres que nós vimos hoje. Como Ele tirou cada uma do poço do abuso, do poço da prostituição, do poço de ser encurvada, da condenação, da falência, da dor, da mentira. E deu para nós vida em abundância para vivermos. E é assim que temos que viver. Não encurvadas, olhando para o chão, vitimizando. Não presta para nada, não serve para nada. O que as pessoas falam de nós é isso. A mulher, ela fala que ela é empoderada, que ela é isso e tudo. Mas se um homem, o marido dela, ou um homem da rua, sei que não é casado, ou um jovem, ele fala assim, é uma palavra, apenas uma. Essa mulher empoderada escuta e o chão abre. Você está gorda. Gorda. O homem da rua, enviado do capeta, ele fala, gorda. Acabou, gente. Você é doida. Você pode estar que trem destrói seu dia, que ninguém gosta. Mas nós não estamos olhando o que Deus fala sobre nós. O que Deus fala. Era isso que você tinha que importar. Deus está olhando para você e está falando o quê? Como Ele falou de Abigail, mulher sensata, equilibrada, pacificadora. O que Deus tem falado de você? Nessa noite o Senhor nos convida. Pare de ser essa mulher encurvada. Ele quer te endireitar, minha filha. Para de seguir os padrões desse mundo. Pare de prostituir com esse mundo. Ouça a voz do seu Deus. Aquieta o seu coração. Para de ficar igual uma doida, andando para um lado, para o outro. O dinheiro não chegou, mas você tem Deus. E na hora de Deus vai chegar. E se não chegar, ainda assim nós glorificaremos o nosso Deus. O marido que você está esperando não chegou, mas se é do Senhor, Ele vai trazer na hora certa, porque está te preparando. Os filhos convertidos ainda não estão nos caminhos do Senhor, mas eu não abrirei mão de nenhum deles.
Deus te colocou nessa cidade, dentro da sua casa, nesse emprego que te deu, para você florescer. Para você florescer na escola, meninas, florescer na escola. É muito mais do que estar lá estudando. É ser instrumento de Deus ali dentro. É não fazer o que todas fazem. É você no seu serviço florescer com palavras boas. É você florescer dentro de casa. Tratar o seu marido com dignidade. Mas ele não me trata, mas você é a resposta. Floresça. O Senhor nos convida, não fique mais encurvada, saia desse estado ruim, pare de se vitimizar. Eu fui abusada, mas o Senhor me refaz, Deus, o Senhor me refaz. Eu fui abusada fisicamente, eu fui molestada, mas o Senhor, o Deus que cura a nossa alma. Eu fui molestada psicologicamente, o Senhor que nos refaz, o nosso psicológico e nos faz de novo. Você não sabe o inferno que eu vivo lá em casa, mas eu sei o Deus que você pode convidá-lo a transformar esse inferno num lugar habitável. É tempo de florescer. Em nome de Jesus, Deus nos convida nessa noite. Você quer florescer? Você quer sair desse estado encurvada e se endireitar e olhar para Jesus e viver para Jesus? É isso que você quer? Porque é isso que eu quero em nome de Jesus. Se é isso que você quer, fica de pé no seu lugar que nós vamos orar. Senhor, é isso que eu quero, Senhor. Fala para Ele. É isso que eu quero. Eu não quero viver nos padrões desse mundo. Eu não quero, Deus, me prostituir com esse mundo. Eu não quero, Senhor, ser uma mulher amarga, dura no trato, insubmissa. Eu quero ter doçura no falar, por isso a partir de hoje eu me proponho, Senhor, a endireitar. Eu quero endireitar e olhar para Ti, para Cristo, que nos refaz, que nos muda, que nos transforma. Aquieta-se aos pés do Senhor, aprenda desse Deus, Ele tem tanto para te ensinar. Ele tem tanto para te ensinar, Ele tem tanto para te mudar, como eu falei no Salmo 141, 5. Quando a gente mesmo sendo exortações, coisas que nos machuquem, mas são leais, são boas. Em Provérbios fala que leais são as feridas feitas pelo amigo. Se você tem uma amiga que tem te chamado a atenção, obrigado com você, falado que você não está certa, são leais. Aceita a correção de Deus, filha. Mude a direção, Senhor Deus, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos florescer nas nossas casas, Deus, é tempo de florescer, nós estamos murchos. Nós estamos murchando cada vez mais, nós queremos florescer e dar frutos. Porque quem floresce exala perfume, é linda, Deus, porque tem o Senhor Jesus. É uma mulher que tem doçura, é uma mãe que sabe instruir, mesmo muitas vezes quando vai ser dura, firme, mas sabe falar. Nós precisamos, Deus, nós estamos dizendo diante do Senhor que nós precisamos de Ti, nós precisamos florescer, Senhor. Por favor, Deus, nos muda o nosso jeito de vestir, o nosso jeito de andar, o que nós estamos procurando no nosso celular, nos filmes, nas redes sociais. Deus, por favor, gastamos o nosso tempo com tantas coisas que não é do Senhor. Oh, Jesus, muda a nossa história, Deus. Nós não temos florescido porque nós temos vivido na prostituição desse mundo, das coisas desse mundo. E nós queremos viver para Ti, Senhor. Viver para Ti, Te amar, Te servir. É isso, é tempo de florescer. Precisamos, necessitamos do Senhor como o ar que nós estamos respirando, Deus. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.